Salve, 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 pessoal. Com muita alegria, com o coração cheio de euforia motivacional nesse momento de reencontrá-los. A nossa família querida, do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, especificamente no módulo de estudo do Evangelho, da doutrina. Muito obrigado à coordenação por mais uma vez nos confiar essa tarefa de dialogar com vocês, trocarmos experiências e também, a partir do conhecimento espírita, a gente criar favorecendo um ambiente terapêutico, de sorte que não só amealhemos o contributo doutrinário, mas que também operacionalizemos ao nível das virtudes, da fraternidade, da fé, suplicando aos benfeitores espirituais que nos abençoe e que possa também ser um instante terapêutico, que atenda às nossas mazelas, às dificuldades que existem por parte daqueles companheiros espirituais que se aproximam, uma vez que trabalhamos com o público dos encarnados e dos desencarnados. Os imortais retornam para provar a imortalidade da alma, dando prosseguimento à grande dinâmica, inicializada de uma forma transcendente por Jesus, quando prometera voltar, e ele voltou. Após a crucificação, ele retorna para dizer, para confirmar, para testemunhar que a sua doutrina é pautada na vida futura. É uma expressão usada por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo. E o convite para falar sobre Paulo de Tarso, naturalmente, é um misto de uma grande responsabilidade, mas também sugere uma resposta do nosso coração ao nível da gratidão por tantos benefícios que a história paulina, o seu legado, as cartas, vem nos envolvendo ao longo do tempo. Paulo de Tarso, o vaso escolhido, o campeão da divulgação do Evangelho. Eu vou iniciar trazendo um versículo do Paulo que está em Colossenses 3,17, que foi motivo de inspiração para Emmanuel escrever uma bela página no livro Palavras de Vida Eterna, 22. O versículo diz assim: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Reconhecimento ao Mestre, o amor que nos revisita, que nos abençoa, que atendeu às nossas súplicas quando pedimos, quando batemos, e a resposta não tardou. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Obrigado, Jesus. E Paulo de Tarso vem falar para nós sobre a virtude da gratidão e da humildade. Pois o próprio Paulo disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Sensacional. Eu tudo posso. A essência tudo pode. No Cristo que fortalece. Julgamos que podemos muito apoiados no ego. O ego fomentado pelo egoísmo, pelo orgulho. E aí nada podemos. Diferentemente quando a gente aperta o player desse software chamado amor. Evangelho vivo, operacional. Portanto, Paulo de Tarso
aceitou o chamado do Cristo às portas de Damasco, se converteu e se transformou no maior gigante da história, sob o ponto de vista do cristianismo, não só dos tempos primitivos, mas de todos sempre, pois o papel de Paulo foi fundamental para que se organizasse aquele movimento que dava prosseguimento ao que Jesus fizera. É sensacional, é maravilhoso, é transcendente quando a gente tem acesso hoje às informações que vão sendo distribuídas, organizadas por grandes pesquisadores, a definir que temos muito ainda que saber, que descobrir sobre a história do cristianismo nesses momentos iniciais. Por isso, gratidão como gentio, como judeu errante, não importa. Somos gratos. Pois no dizer de Emmanuel, é uma mensagem que está inserida no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel. É isso aí, busquei na memória. Ele falando sobre a importância de se estudar Paulo. Ele falando sobre Paulo como agricultor divino. Paulo, que auxiliou, inclusive o próprio Emmanuel, quanto número enorme de corações que conheciam, que conheceram, que hão de conhecer o Cristo, mas com profundas dificuldades em viver o Evangelho. Esta foi a maior tarefa que Paulo assumiu com Jesus, conforme descrição do Espírito Emmanuel. Cuidar dos que conhecem, mas não praticam, que adiam ou que se rebelam. Os gentios, aqueles que optamos pelo mundo pagão, aqueles que abraçamos a ilusão, o materialismo, o hedonismo, o sensualismo e etc. E deixamos para depois o que podemos fazer o quanto antes. Vinde a mim, dissera Jesus. Por que adiar? Paulo de Tarso é o grande exemplo do que remonta à conversão. Abrir mão do homem velho e estabelecer propósitos, construir uma morada virtuosa ao nível da sabedoria para gerar, para gestar o novo homem. E este permanecer vinculado, sintonizado, afinizado com o Filho do homem, o fruto da humanidade que é o Cristo. O grande modelador. Modelar, gente, filosoficamente, é dar forma. Então, os ensinamentos do Cristo aformoseiam a nossa intimidade. Observem isso. A partir das suas dicas, o esforço é de cada um, o discípulo, o seguidor, o que está em busca de transcender, de dominar a si mesmo, fundamental conhecendo a si mesmo, para estabelecer e dinamizar uma força transformadora do mundo íntimo. E por que não dizer, contribuindo para a transformação de outros corações. Não pela palavra de fora, pelo interesse prosélito de arrastar, não, de forma alguma. Mas cuidando de nós mesmos, nós vamos fazendo luz. É da lei. Amor. E o amor é a linguagem universal, verbalizada pela caridade, pela bondade, pela humildade, pela virtude da liberdade, pelo sentimento de responsabilidade. Vejam bem, são códigos morais que estão esculpidos na nossa intimidade, na nossa consciência. Somos bem-aventurados quando vivemos esses códigos.
quando descobrimos e aplicamos. Isso é sensacional, gente. Isso é um novo paradigma. Não é a religião de fora, não mais essa cadência que nos coloca com práticas, com paramentos, em busca de privilégio. É verdade, de premiação, para se livrar da culpa, do medo. Aí a gente faz comércio até com os espíritos. Quanto mais com Deus. Deus, me dê isso para mim. Não mais. Isso perdeu sentido. Fé cega não compete mais ao homem que recebe um banho dessa água lustral que é a doutrina dos espíritos, que é o cristianismo em novos tempos, abrindo portais para a regeneração. Portanto, em tudo que fizerdes, fazei-o em nome de Jesus. Jesus, suplicamos, venha ao nosso encontro. Minha amiga, meu amigo, vejam bem, é impossível para mim, confesso, é desafiador falar de Paulo de Tarso sem me apoiar, sem me comprometer em divulgar a obra singular do benfeitor Emmanuel, Paulo e Estevão. Certo que é muito prazeroso, e eu vou parafrasear Rômulo Joviano. Quem foi? Patrão de Francisco Cândido Xavier, que no dia de hoje, 2 de abril do ano de 2022, 2 de abril é aniversário de Chico, que nasceu em 1910. Vejam aí, hein? Há quantos anos? 1910 para 22, faz a conta? Pois bem, falar de Paulo, sem citar Paulo e Estevão, na visão de Rômulo Joviano, que compartilhamos, por observar a riqueza, Paulo e Estevão, o livro, é um roteiro para o cristão. Pois nós encontramos ali um desdobramento da mensagem do Evangelho em nível prático, com palestras maravilhosas, com narrativas dos feitos que a história humana não registrou, veio das tradições do mundo espiritual. Que maravilha! E então nós vamos encontrar Paulo como a referência, mas existem outros personagens no livro. E nesse livro, Breve Notícia, ou melhor, Paulo e Estevão, temos a introdução Breve Notícias, em que Emmanuel vai explicar o porquê da obra. Se vocês me permitem, só para a gente passar reverenciando a obra do benfeitor Emmanuel, que foi tutelado pelo próprio Paulo e pelo Estevão, e a gente vai explicar o motivo, e através do Chico, nos legaram esse livro. Então ele explica o porquê da obra, dizendo assim: nosso escopo essencial não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim apresentar antes de tudo a figura do cooperador fiel, na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Essa frase, lapidar, é a síntese do que nós vamos encontrar estudando este livro e tantas biografias do convertido de Damasco. Por quê? Nós vamos encontrar um cooperador fiel. Ao se transformar, se converter ao cristianismo, ele se entregou. Lembram da entrada de Damasco? Quando ele escuta: Saulo, Saulo, Saulo,
por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, aquele que me persegues. Sou eu. Ele, quedado do animal, no chão, em lágrimas, pergunta: o que queres, Senhor, de mim? Eis-me aqui. Atitude similar, intuitivamente cópia-cola da postura de Maria Santíssima diante do anjo Gabriel. Eis a escrava, a serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Olha que espetáculo. Maria num campo sublime e Paulo numa dinâmica humana. Então Paulo representa nesse ato, nessa passagem, um momento de um encontro que se torna o início do que viria a ser um consórcio eterno. É lógico que podemos mergulhar um pouco mais, sabedores, auxiliados pelo Espiritismo, que Paulo já conhecia Jesus. De alguma sorte o serviu, mas de uma outra forma. Em outras vidas, não importa. Mas esse momento é tão especial porque ele estava na história descrita por Emmanuel, vivendo muitos dramas, muitos conflitos. A essência espiritual bradava por uma vida diferente, qualificada, mas havia muitas dificuldades de interpretação, de cognição. Então ele foi se embrenhando por suas escolhas, envolvido por costumes, por influências da época. Lembrando que ele chegara na idade jovial, partindo para a maturação, com todas as prerrogativas, com todas as facilidades possíveis. Era filho de um homem abastado, estudou na melhor escola da época. Por isso, ele teve uma formação greco em Corinto. Veja. Então a filosofia grega passou por ele, e ele por ela. Ele se torna cidadão romano e era iniciado nas tradições judaicas. Então aqui nós encontramos uma trilogia especial. Filosofia grega. Vejam aí a cidadania romana, conhecimento da história, inspirado por filósofos romanos, e tinha uma preparação acadêmica sobre o ponto de vista da Torá, das leis mosaicas, do Antigo Testamento. Era um homem bonito, rico, cobiçado, tinha os melhores instrumentos, possivelmente a biga top, a Ferrari da época, tecnologia para andar numa velocidade, e as roupas. E a mente brilhante, o intelectualismo. Todos se admiravam, todos se encantavam com a performance de Paulo, ou melhor, do Rabino Saulo. Intelectualmente, era profundo conhecedor, não perdia um embate intelectual, praticava esporte, era esportista, era campeão também na arena, esporte, exercícios militares.
Então nós podemos encontrar aqui o protótipo, o biotipo, aquele ser que foi preparado para a vitória no cenário do mundo. E chega um momento em que ele vai chegando ou angariando os postos tão sonhados, e ele começa a ser visitado por temas que o incomodaram profundamente, versados por homens simples, num cenário, num modelo completamente diferente do que ele estava acostumado. Pompa, riqueza, fartura. E uma filosofia começa a ser trabalhada por homens simples, pobres, em ambiente miserável, campeando dor, fome, frequentado por párias, por pessoas expulsas da sociedade, como os leprosos, os rancenianos, os doentes, cegos, coxos, estropiados. E ali ele começou a ter notícias de líderes que, na visão dos seus comparsas, representavam um perigo para o status quo, por corporativismo materialista da sua época, da sua região. Não muito diferente dos nossos tempos, porém agora temos requintes tecnológicos, mas a imperfeição moral é a mesma. Dominar para imperar, para viver as regalias, num ambiente corrupto, mentiroso, prepotente, dos líderes, dos políticos, dos religiosos, que dialogam com pseudo-virtudes falsas. Falam da moral, mas não se interessam em praticá-la. Saulo, eu sempre vou falar Paulo, aí eu paro no meio e volto para o Saulo. Ele representa exatamente uma mudança, uma virada de chave. E conforme fomos informados pela história normal, oficial, pelos registros legados pelos romanos que historiografaram, foi uma mudança face a uma aparição de Jesus. Mas com o advento de um espiritismo raiz, a gente observa que é um processo. Por quê? Porque todos nós estamos vivendo esse processo, de alguma sorte. A questão do cooperador fiel é a chave, é a base, para que a gente possa voltar os olhos para nós mesmos e questionarmos se somos cooperadores e se somos fiéis na cooperação. Ele foi do início ao fim, naquela existência. Então, o Emmanuel está colocando para nós, está definindo que esse cooperador fiel, na sua legítima feição de homem transformado por Jesus, se tornou atento ao divino ministério. Percebam bem. Esclareceremos ainda que não é o nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. O mundo está repleto destas fichas educativas, com referência aos seus vultos mais notáveis. Agora que vem, prepara, aperta o cinto. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário,
que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre, num esforço incessante. Como está o nosso esforço? Estamos seguindo os passos do Mestre? A sua luta é áspera? É acerba? Os testemunhos? No caso de Paulo, o seu coração era extraordinário, porque ele enfrentou com coragem, estoicamente, a filosofia do dia a dia, de todas as horas. O Emmanuel diz assim: em toda parte, naquele tempo, nos nossos dias, há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente às situações de acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Observando esse panorama sentimental e útil, recordamos a figura inesquecível do apóstolo generoso. Muitos comentam a vida de Paulo, mas, quando não lhe atribuíram certos títulos de favor gratuitos do céu, apresentam-no como um fanático de coração ressequido. Para uns ele foi um santo por predestinação, a quem Jesus apareceu numa operação mecânica da graça. Para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com uma vaidade quase cruel. Nós não deteremos. Não nos deteremos em posição extremista. Aí ele dá uma dica especial. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco. Mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava, por amor ao seu nome. Vocês se lembram desse diálogo sensacional de Jesus com Paulo? Quando ele diz: por que me persegues? Não recalcitres contra os aguilhões, não briga, não tergiverse, para de reclamar, de fugir, enfrente os seus testemunhos, pois eles são fundamentais. Os desafios chegam para que o aprendiz dê uma resposta. A questão do ego é que reagimos contrariamente, brigamos, batemos, reclamamos, queixamos, abandonamos, fugimos. São extremos. Ou briga ou foge. Deixa para depois. Por amor ao nome do Cristo, nós temos que parar de reagir dessa forma e sim agir. Não esperar que a vida impacta, mas ir adiante. Paulo perguntou: o que queres de mim, Senhor? Entre na cidade que será revelado. E ele, que ficou cego diante da visão, entrou em Damasco. Entrou. Já com uma postura completamente diferente da que antecedeu esse momento. Lembrando que ele vai para Damasco para perseguir os cristãos. Ele queria matar Ananias, que converteu a sua noiva, Abigail.
O que aconteceu na sequência? O Ananias, a ovelha que ia ser tosquiada, sacrificada, recebe uma visão. Foi visitada pelo Cristo, que mandou que ela fosse ao encontro do lobo. Olha que sensacional. Só que quando chegou lá, ele já não era mais o lobo. Ele estava em busca da ovelha interior, com humildade. Pessoal, agora vem uma dica, outra transcendente, quando o Emmanuel diz assim: certo é que o inovidável tecelão, tecelagem ele aprendeu quando era pequeno, um ofício. Sabia? Habilidades na escola. Mas depois que ele vai viver uma vida asceta, sem recurso, ele vai para o deserto ficar 3 anos refletindo, meditando, com Áquila e Prisca, o casal amigo, que auxiliou, orientando nos primeiros passos com o Evangelho. Ele foi viver da tecelagem. Por isso Paulo recorda desta profissão, que para Paulo foi fundamental, pois é o primeiro movimento em que ele abre mão das questões materiais, da abundância, para exercer um ministério a partir de uma vida simples. Era uma mudança, gente, drástica. E se torna um tecelão divino. Trazei o seu ministério divino. Aí o Emmanuel conversa assim com você e comigo na sala, no Grupo Sheila. Mas quem estará no mundo sem um ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho. Complicou a vida. Então aqueles que bradam, qual é a minha tarefa? Emmanuel está dizendo, a ignorância campeia, é certo. Mas há também desatenção. O que significa? Que não estamos atentos à tarefa que está aqui na nossa frente, na sua mão. Como também capricho, vaidades, a não aceitação, a postergação. É o ego incomodado, protelando. Então, capricho pernicioso. E ele diz ainda, os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Mas, na verdade, escuta aí, hein? Todos os homens, menos rudes, têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. O que ele está dizendo? Pessoal, galera, família, todos possuímos uma convocação pessoal. Menos aqueles mais rudes. Mas a essência ao apelo é sempre a mesma. É sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperada. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso, respeitoso, dadivoso, amoroso do Senhor. Desculpe, eu fiz um adendo. Ora, Jesus não é um mestre de violências. E se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu
negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo. Detalhe, até o fim. De suas tarefas materiais, entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos. Foi tirado dele a liberdade. Eu prego Cristo em cadeias, estão lembrados? Abriram as celas, não, é aqui que eu estou, aqui que eu fico, aqui que o Cristo espera. Sensacional. O amor do Cristo me constrange, mas o Cristo em mim é motivo de glória. Expressões paulinas. Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre, que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Nas encruzilhadas da vida, não foi só na porta de Damasco, nas encruzilhadas do seu caminho, você pode ouvir o chamado do Cristo. Depende se você quer, se você está atento, se você abre seu coração. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. Minha amiga, meu amigo, o Mestre chamou da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Além de humildade, Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Ele foi corajoso. Percebam aí. O que queres que eu faça? Então, o que queres que eu faça pode ter um tom de vou ficar bem aqui socialmente. O que queres que eu faça? Uma simples curiosidade. O que queres que eu faça com coragem para ouvir qualquer coisa? O que queres que eu faça incondicionalmente, não é com condições. Pode mandar, que eu jogo no peito e saio julgando. Vou para a lida fazer, Senhor. Você tem perguntado para o Cristo o que queres que eu faça? Gente, esse texto é de uma beleza. Eu ia citar só um parágrafo. Eu gosto de contar os bastidores. Senão fica passando uma imagem assim de tudo perfeito, não é? Isso me incomoda. Me incomoda porque eu não estou aqui para convencê-los da minha competência. Estou aqui em nome do Senhor. E eu me sinto muito à vontade de contar as fragilidades também. Sabe por quê? Primeiro que nós estamos numa sala de aula, não é verdade? Isso é um curso. Então não olhe para o professor, e que eu não sou, mas nunca como um mestre da perfeição, que sabe tudo. Não, preparei uma matéria e estou aqui dialogando com vocês. E no meio do caminho muitas imperfeições, principalmente as morais. E você sabendo que não é tudo lindo, maravilhoso, perfeito, quem sabe isso pode ser uma maneira de você se motivar também. Porque o Cristo está te chamando para fazer alguma coisa que vai ser fundamental para a sua mudança. É a hora de colocar a filosofia na prática. E a gente tropeça, cai, tropeça, cai. O Paulo nos conta sobre isso. Ele tinha um espinho na carne, estão lembrados? Nem tudo que eu quero eu faço. Estão lembrados? Ah, pessoal, é isso aí. Emmanuel diz assim, entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor. Sensacional.
em decênios de luta redentora e constante. Volta o Emmanuel a falar do fiel que foi até o fim. Porque o Emmanuel está se apoiando numa equação do Evangelho. Não é novidade. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, bora lá, recebe o troféu, chega, preenche, ama, respeita, abençoa, liberta. Com responsabilidade, com gratidão, com perdão, com auto-perdão, com um amor incondicional. Ah, minha amiga, meu amigo. Agora o Emmanuel vai falar de uma outra faceta. Eu vou dar um break. Para lembrar com vocês, que nós estamos nos esforçando juntos, que o livro Paulo e Estevão, ele tem muitas informações. É um manancial extraordinário. Mas existem hoje até novas informações que vêm fazer parte desse arsenal. Então hoje, os pesquisadores, no meio espírita, nós temos um companheiro que está dedicando muito às pesquisas sobre Paulo, que é o nosso querido amigo, ex-presidente da FEB, o Antônio César Perry. Ele tem um belo tratado sobre o cristianismo falando do Paulo. E lá vocês vão encontrar informações muito especiais. Porque com toda a preparação, a formação do nosso estudioso e depois se tornando um juiz da lei mosaica, ele, convertido ao cristianismo, após os seus primeiros momentos de adaptação, suas primeiras atividades na pregação, saindo com Barnabé pelo mundo, me desculpe, ele vai também se interrelacionar com os discípulos. E ele teve uma influência extraordinária na confecção dos próprios evangelhos, dos próprios textos. Não só o de Lucas, mas o de Marcos. Existe uma ordem, não foi o primeiro Mateus. Existem umas questões de datas assim importantíssimas que estão sendo reveladas. Mas o que vem para nós, nesse momento, para dialogar com vocês, é que Paulo se transformou praticamente no mentor, no codificador, o Allan Kardec do seu tempo, diligenciando, dando os toques, incentivando os demais a cada um fazer sua parte. Vejam bem, porque ele tinha conhecimento, ele estava acostumado com a hierarquia, mas também com os estudos no cenário judaico. Compreenderam? Por isso que alguns teólogos chegam a discutir a doutrina paulina como se fosse uma doutrina paralela à do próprio Cristo, o que não é verdade. Isso é só uma interpretação. Porque as cartas que Paulo escreveu, aí vocês vão encontrar no livro Paulo e Estevão, foi uma inspiração, foi uma delegação que veio do próprio Cristo. Porque Paulo queria visitar as comunidades e o fez. Ele percorreu mais de 20.000 quilômetros no seu tempo. Sabe o que é isso? A pé, com animal, barcos, em todos os ambientes áridos, inóspitos, difíceis, lidando com o mundo primitivo daquele período, almas embrutecidas, perseguições de todos os tipos. Mas ele encontrava corações
que suplicavam pelo atendimento a partir das notícias dos feitos de Jesus. Mas não era possível estar com eles sempre, e eles precisavam, num movimento nascente, de orientação, de rotinas, como proceder. Como ele não podia estar? E os cristãos estavam espalhados, principalmente em torno do Mediterrâneo. O Cristo sugeriu que ele passasse a escrever. E aí é que surgem as epístolas. Os manuscritos que contribuíram de uma forma extraordinária para propagar, para perpetuar os feitos de Jesus. E, naturalmente, os evangelhos foram sendo escritos, as memórias foram sendo registradas com a colaboração dos demais. Mais à frente chega Lucas, que também era intelectualizado no seu tempo, e escreveu o Evangelho e o Atos dos Apóstolos de uma forma muito detalhada, num estilo muito aprimorado em se comparando com os demais. Mas hoje, a exegese que Emmanuel nos revelou através do médium aniversariante de hoje, Chico Xavier, nós podemos deduzir, sentir, que é uma revelação, não é só uma dedução intelectual. Tem a ver até com a sintonia com as faixas superiores, de que cada trecho da Bíblia é uma pérola maravilhosa, divina. Então foi feito um colar de pérolas, essa metáfora utilizada pelos judeus estudiosos, que expressavam a história através de poesia, da música, da cultura, mas também da interpretação. Nós estamos hoje recebendo nas mãos do próprio Cristo, através de Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita, que organizou para que o projeto viesse a lume e depois compartilhado, dinamizado, centuplificado, a enésima. Enfim, Paulo de Tarso fez mais ou menos o mesmo dentro de um cenário completamente diverso. Agora, a beleza é que todos eles fazem parte de uma mesma equipe. Tanto é verdade que Paulo, João, por exemplo, se revelaram como membros atuantes na Sociedade Espírita de Paris, orientando Kardec, como Sócrates, Platão, Santo Agostinho, que tem também uma história magnânima de conversão. Vejam bem, todos eles dialogando com a mensagem do Cristo sob o ponto de vista íntimo, estabelecendo uma linha do progresso pessoal, mas apoiado na dinâmica do compartilhamento, da troca de experiência. E não podemos esquecer da atuação junto aos sofredores, levando a esperança, mas também a cura, o alimento, mas também a fé. Vejam aí, o remédio, mas também a amizade, o ombro que compartilha, que auxilia para que o fardo se torne cada vez mais suave, que a cruz menos pesada. Minha amiga, meu amigo, Paulo de Tarso é gigante e é impossível falar dele sem abrir o coração e trazer para junto as suas cartas, os seus feitos, mas também aquele que é a referência da sua evolução, Jesus. Paulo foi fiel.
Paulo nos aproxima do Cristo, com as suas falas, mas com a sua entrega. E diz para você e para mim que vivemos uma conversão permanente. Estamos renascendo para a vida eterna, como dizia Francisco de Assis. Nascer, morrer, tornar a nascer, como um dia afirmou Allan Kardec. Todos eles nos convidando para ingressar nessa senda redentora. Uma vida cheia de amor, de sonhos. E para falar de Paulo, Emmanuel ensina, é impossível se não relembrar Estevão, se não citar a alma de sua alma, Abigail. Os dois no mundo espiritual eram anjos tutelares. Abigail falando ao coração do seu amado e Estevão representando, decodificando o pensamento do Cristo. Parafraseando Emmanuel, para se cumprir uma lei espetacular, a lei de colaboração mútua e universal. Vocês vão encontrar nesse texto que eu acabei de ler. A definir que os mundos se intercambiam, as dimensões espirituais, os espíritos transitam. E quanto mais evoluídos, mais liberdade possuem para visitar, para revisitar. Como também os seres, nós precisamos uns dos outros para dar passos na dianteira, na direção do Cristo. Por isso viemos aqui bater esse papo gostoso, agradável, palatável com vocês, embora suplico a paciência, o perdão, a compreensão face às minhas limitações. Mas como li no início, tudo que tentei fazer, tudo que tento fazer na casa que eu fundei e coordeno, junto com amigos, a FEAC Minas, situada aqui no São Gabriel. Ô Gabriel, que bênção! Em Belo Horizonte, o mais belo horizonte das Minas que amo, as Minas Gerais, as terras dos inconfidentes, daqueles que deram a vida por esse país, a terra de Eurípides Barçanufo, a terra de Francisco Cândido Xavier, a terra que Paulo encontrou para continuar peregrinando, representando Jesus, levando o Evangelho como agora. Por isso, minha amiga, meu amigo, eu agradeço de alma e coração ao convertido de Damasco, porque ele estende a mão dizendo: vinde, vinde, a escola filosófica do bem, das tradições do amor, da caridade, modelada, orientada, diligenciada, coordenada por Jesus de Nazaré, que nos faz brilhar o Cristo interno, o Cristo de Deus. Emmanuel disse assim, terminando esse texto belíssimo: oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa estender quanto lhe compete, trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Possamos entender então o quanto nos compete trabalhar e sofrer, Emmanuel, por amor a Jesus Cristo. Muito obrigado, professor Emmanuel. Muito obrigado, alma querida, Chico Xavier, por ter dado a vida para que também Paulo falasse por ti. Chegamos ao fim. Muito obrigado aos cristãos dos primeiros tempos. E que nós possamos honrar
a memória de cada um que perdeu a vida na terra, mas ganhou nos céus. Os cristãos dos primeiros tempos. E com eles, encerramos a nossa participação honrosa, agradecidos de coração, dizendo: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Ave, ave seja o Cristo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. E desejo que vocês sejam felizes nesse curso, que vocês possam ir até o fim com amor, com dedicação, e que a nossa bondosa Sheila, esse espírito querido, carinhoso, continue abençoando e abrindo portas, pois o grupo da Fraternidade Irmã Sheila é um posto avançado de espiritualidade na Terra. E graças a Deus, por ali eu comecei e sempre volto nessa cidade maravilhosa que tem o mais belo horizonte das Minas Gerais e do mundo. Fiquem com Deus, fiquem em paz, fiquem bem, fiquem seguros. Até a próxima, se Deus assim permitir. Valeu, pessoal!